aqui hoje para você a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse um livro muito difícil. Talvez você precise de auxílio. Gênesis. Difícil, pessoal, né? Nenhum tem que ser, né? Gênesis capítulo 26, versículo 18. Antes disso, eu vou falar outras passagens também, então quem quiser anotar as outras passagens que eu vou falando, vocês vão anotando, mas qualquer forma vai estar no grupo da igreja, tá bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos e colocar a palavra do Senhor sobre o nosso coração. Que o Senhor venha falar, meu Pai, ao nosso coração nesta manhã. Pai amado, querido, que não seja o homem a estar ministrando, falando o que deseja, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir e aprender para estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para ver e ouvir qual é a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida. Repreende tudo aquilo que queira impedir o Teu trabalhar, Senhor, nesta manhã. E fala conosco, meu Deus, conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A pergunta é essa daí. Você conhece essa marca? Sim. Quem já viu essa marca? Já viu? Essa marca aqui? Ela é conhecida ou não é? Sim. É uma marca conhecida, né? Na verdade é uma marca nobre. Eu acho que é o melhor ketchup que tem. A gente já até viu várias pessoas, né, falando. Eu estava vendo um vídeo, né, um nutricionista falando, ele falou que esse é o único ketchup que ele não tem aquela quantidade enorme de coisa, um monte de química, coisas tóxicas. Ele é realmente o mais caro, o melhor, né? O melhor que tem. Só que tem uma coisa: as pessoas, donas de restaurante, eles estavam fazendo o seguinte: eles estavam pegando ketchup, é isso? Ketchup. Não, eu falo ketchup mesmo. E aí fica mais brasileiras. A minha filha já fez legal. Ketchup. Bom, então, o ketchup, como está escrito aqui, o que as pessoas estavam fazendo, os donos de restaurante? Eles pegavam essa embalagem, porque quando você olha essa embalagem, você fala, pô, esse restaurante é bom, ele escolhe o quê? Os melhores produtos para trabalhar. Não é essa a ideia que você tem? Oh, se tem isso daqui no restaurante, é qualidade. Só que eles estavam fazendo o quê? Pegando a embalagem, enchendo com canela. Já viu quem aqui já experimentou ketchup de canela, sabor canela? Já? Ruim, né? É aquele ketchup que ou ele é igual água, ou ele é preto, com aquela quantidade de coisas ali adicionadas de... não é tingidor. Corante. Peraí, não foi brincadeira, é o ketchup. Corante, tipo tingidor. E aí, tipo, eles estavam pegando esses produtos, que não é o Heinz, estavam colocando na embalagem do Heinz. E aí, essa marca, ela percebeu que as pessoas pensavam que esse ketchup ruim na embalagem deles era o quê? Era deles. Muita gente ia comer, nossa, mas esse ketchup tá. Mas na verdade
Então, eles criaram uma marquinha, uma marca, para identificar a originalidade ali do produto. Né? Eles criaram essa marca. Que marca? Põe aí para mim. Você está vendo isso daqui, ó? Dá para enxergar? Tá meio ruim aqui, mas dá para enxergar, tá? Tá vendo esse vermelho que está aqui? Sim. Se você olhar nesse que eu tenho aqui, que é do Brasil, ainda não chegou aqui, não tem essa borda vermelha. Porque antes não tinha essa borda vermelha. Essa borda vermelha foi uma marca que eles criaram exatamente da cor do ketchup deles. Para que quando você chegar num restaurante, você vai saber se é o Heinz ou não. Porque a cor da bordinha aqui da marca que eles criaram em volta do logo não é a mesma. Infelizmente aqui não é uma TV 4K, né? Então vocês não conseguem identificar muito bem a diferença daqui. Vai estar até no grupo da igreja que dá para identificar bem a diferença de cores. Mas mesmo, né, olhando assim por cima, aqui é o original e aqui é um ketchup adulterado. Vamos dizer assim, né? Então, mesmo olhando assim de cima, olhando assim, né? Olhando da nossa visão aqui, parece sutil, né? Porque não dá para perceber, né? Aqui no telão não dá para perceber. Não parece bem sutil? Parece igual, não parece a mesma coisa? Mesma coisa. Parece, mas não é, porque o conteúdo de ambos são completamente diferentes. Ingredientes diferentes, o gosto é diferente. Então, mesmo que olhando os dois pareçam ser a mesma coisa, não é. E aí, para identificar essa diferença, que eles até criaram uma tabelinha de comparação, e eles, depois também vou colocar no da igreja, porque está péssimo, mas eles colocaram uma coisa escrita assim: é rei, não é rei? E a pergunta: isso é ketchup? Isso é ketchup? Quer dizer que é muito ruim, né? Então, é, não é, e aquele nem se parece. Eles fizeram aí 3 níveis: o verdadeiro, o adulterado, que não é, e o outro que não se parece. Porém, esse daqui, que é o adulterado, o mais próximo, ele pode confundir. Então, eles fizeram essa marquinha e aí, diante da marca, ia ficar fácil comparar, combinar. Será que a cor do ketchup está combinando com a cor da marca? Tem que combinar. Por que eu estou falando tudo isso para você? Eu não estou querendo dar aula de culinária, não é esse o foco. O pastor ainda quer pregar a palavra de Deus, não quer passar receita. Mas eu quero falar isso para você, porque através, né, dessa escala, a gente pode ver, né, se o conteúdo é correspondente à marca original, a verdadeira, a nobre ou não. Eles criaram essa escala. E eu quero convidar você a fazer uma análise de conteúdo agora. Só que essa análise de conteúdo é na sua vida. Existem três pontos. Estamos falando do cristão. Estamos falando daquele que parece cristão, mas não é. E aquele que nem parece cristão. Daquele que não é cristão. Nem na aparência, em nenhuma situação. E eu quero convidar você a fazer agora essa análise. Essa análise. Como que eu faço essa análise? Na nossa vida, a gente precisa entender que Deus nos deixou uma marca de comparação. A marca da promessa dele. Olha como que eu faço a minha análise de conteúdo, para saber o meu conteúdo e saber o que eu sou de verdade. Através disso. Veja bem.
através da promessa de Deus, através da palavra de Deus, das promessas de Deus, eu consigo fazer uma análise de comparação. Então você tem que agora parar e você precisa pensar assim: como que você vai fazer essa comparação? Bom, será que a minha vida combina? Será que bate certinho com o que isso aqui ensina? Será que ela combina exatamente? Porque se ela combina exatamente, eu sou realmente o cristão que Deus quer que eu seja, na versão original, na versão essência do Senhor. Se combina, minha vida combina com a promessa de Deus, ou não? Eu vou ter que fazer essa análise. Não, eu estou aqui na igreja, eu venho para o culto, eu sigo algumas coisas disso aqui. Eu venho para o culto, mas eu não deixo de pecar. Então, talvez você esteja parecendo, mas você não está sendo. E eu não estou falando isso para querer julgar a sua vida, é para você julgar a sua vida. Porque só você julgando a sua vida é que você tem condições de consertar o que tiver o quê? Errado. Ninguém conserta algo que está certo. Se você não identificar que existe um erro, não tem conserto. Porque para existir o conserto, é necessário que você identificar: opa, está errado. Não é desse jeito que Deus quer. Você está conseguindo entender? Em Gálatas 4 diz assim, Paulo diz assim no versículo 28: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Olha só o que ele fala: vocês são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de forma natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Olha só, o que isso significa? Lembra que Abraão ele teve 2 filhos? Um de forma comum, e um filho era o filho da promessa. Nós somos descendentes de Abraão, nosso pai na fé, e de Isaac, que é o filho de quem? Da promessa. O verdadeiro cristão, ele não é natural deste mundo. Ele não pode ser comum. Porque o que é comum nesse mundo? Nesse mundo muitas coisas são comuns que não pode ser pra gente. O filho da promessa, ele não é comum, ele não é como Ismael. Ele não é comum. Ele é o filho da promessa. Ele vive sob a promessa de Deus. Ele vive debaixo de milagre. Ah, tu está em crise, eu estou em Cristo, ok. Ah, mas está acontecendo só o quê? Eu estou livre. Ah, mas eu estou aqui. Minha vida é diferente, compreende? Está compreendendo? A vida do filho da promessa, ele vive pela fé. Não de forma comum, não com os pensamentos que é comum nesse mundo, de que, pecar pode, se prostituir pode, ter vícios pode. Não. O filho da promessa, ele vive de acordo com a promessa. Você está conseguindo entender? Isaac, ele tinha a marca da promessa de Deus. E nós precisamos ter essa marca da promessa, né? O Senhor nos deixou isso como herança. No caso do ketchup, por que a marca quis fazer essa marca? Por que a Heinz quis fazer essa marquinha aqui para identificar? Né? No caso do ketchup, a reputação da empresa, ela estava comprometida. Ela estava totalmente comprometida quando as pessoas pensavam que o ketchup deles era ruim. Você está conseguindo entender? Então eles criaram essa marca para identificar o verdadeiro do falso.
na nossa vida não é diferente. Nós também podemos analisar o nosso conteúdo, comparando a nossa vida com as promessas de Deus. Então você vai ter que ver se combina. Você vai ter que olhar para a sua vida além da aparência externa. Além da aparência externa, além da embalagem. Você vai ter que olhar para a sua vida, você que conhece a sua vida, e só você pode fazer essa análise, ninguém pode fazer essa análise no seu lugar, você vai ter que fazer. Olhar para a sua vida e ver se o conteúdo da sua vida, o que você faz, as amizades que você tem, combina com as promessas de Deus? Combina com os mandamentos dele, com aquilo que ele nos ensina? Suas amizades combinam? O que você faz com os seus amigos combina com as orientações da palavra de Deus? A forma como você pensa combina com os pensamentos de Cristo? Lembra que a gente tem que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa o quê? Que os nossos pensamentos precisam ser os mesmos pensamentos que Ele. Você se imagina Jesus pensando no que você pensa? Se ao imaginar Jesus pensando em algo que você pensa e você sente vergonha, algo está errado. Se você imaginar Jesus fazendo o que você faz, pensa nessa última semana, nem precisa ir longe. Pensa nessa semana, nos últimos dias desse último mês. Você imagina Jesus fazendo coisas que você fez? Então para pensar. Não. Jesus não falaria aquilo. Jesus não trataria aquela pessoa daquela forma. Jesus não roubaria, Jesus não cometeria esse pecado, Jesus não falaria palavrão, Jesus não faria esse tipo de coisa. Se ao comparar você com o dono da marca, né, com o dono da marca, e não combina, entende uma coisa, a gente precisa entender que a gente vai ter que manter, para sermos cristãos verdadeiros, aqueles que vão subir. Os verdadeiros são os que vão o quê? Subir, não é os que vão falar do nome de Jesus. Eu tenho no meu coração que o lugar onde mais se ouve o nome de Jesus é no inferno. Porque é num lugar onde as pessoas ali veem que não deu mais tempo, e elas falam, mas Jesus não está lá. Você entende? Não é falar de Jesus, não é ter a embalagem de cristão, não é parecer cristão no falar, não é parecer cristão para as pessoas. Eu estou falando de conteúdo. É o que você carrega dentro do seu coração. Quais pensamentos você carrega na sua mente? Quais sentimentos você tem carregado dentro do seu coração? É isso que faz a diferença. O que você faz internamente, aqui do lado de dentro, o que você pensa, o que você sente, o que você planeja aqui dentro, isso importa. Esse é o conteúdo, esse é o que vai dizer se você está original ou se você foi adulterado. Se misturaram você com outras coisas, com outras toxinas deste mundo. Você tem que parar e pensar. Até porque, da mesma forma como a reputação da REM fica comprometida por causa de um falso ketchup, um falso crente, ele é um problema para o reino de Deus. Ele é um super problema, porque quantas pessoas não se convertem por causa do conteúdo dos falsos crentes? Eu conheci pessoas que oravam tanto buscavam tanto por pessoas para ir para a igreja, por familiares, marido que buscava pela esposa quando se converteu.
converteu, mas aí dentro de casa ele mostrava o testemunho, aquela esposa vai vir? Nunca. Mas ele fala de Deus, vai para a igreja, prega para todo mundo, mas se chegar em casa e dentro de casa for uma pessoa contrária a isso aqui, ó, ele está sendo um problema seríssimo para o reino de Deus, porque ele vai impedir as pessoas de ir para a igreja. Você está conseguindo entender? Quem aqui já viu pessoas olhando cristãos e falando assim: você é da igreja é isso? Então não quero ser. Ah, prega tanto sobre aquilo e faz isso em casa. Quantas vezes você já viu pessoas deixando de aderir à fé por achar que a fé é ruim? Porque a pessoa do mundo, ela não lê a Bíblia, ela lê a sua vida. Então, se você fala que você é cristão, que você segue a Bíblia, ela entende que você, então, você é isso. Eu lembro do dia que eu nunca me esqueço do dia que um pastor, ele deu um golpe lá na fábrica em mim. E olha, passa o tempo, você vê que eu vivo falando disso, né? Olha, eu não me conformo. Ah, pastora, a gente sabe que ele é um falso pastor. Sim, a gente sabe. Mas o meu desespero é quantas pessoas que eu identifiquei, ele não é um pastor, ele é um falso. Mas quantas pessoas ele teve contato, se ele teve capacidade de dar golpe em mim? Foi lá pessoalmente, lá na fabriquinha, lá bem no meu início, na maior situação, viu tudo aquilo e quis fazer o mal para mim. Imagine o que ele faz com outras pessoas. Eu me indignei de imaginar ele falando para outras pessoas a mesma história que ele contou para mim, que ele era pastor, mostrando foto, mostrando não sei o que, vestido igual pastor. E eu imaginei quantas pessoas deixaram de se converter, porque cruzaram com o caminho desse homem. Gente, isso é sério. Agora, nós podemos deixar que a nossa vida seja isso, esse mau exemplo? Não. Entende uma diferença? Uma coisa é você ser perseguido pelo mundo, né? Por ser cristão. E outra coisa é você dar mau testemunho. E as pessoas vão falar pelo seu mau testemunho. Existe uma diferença, né? O que é perseguição e o que é mau testemunho. Perseguição é quando falam sem motivo. Mau testemunho é quando falam quando você o quê? Dá um motivo. Então, entenda aí essa diferença. Está conseguindo entender essa diferença? Muita gente quer ser cristão hoje. Antigamente, as pessoas perseguiam mais os cristãos aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil, porque cada área do mundo tem uma guerra própria. Mas aqui no Brasil, olha só. Antigamente, quando se falava em ser cristão, Deus me livre de ser cristão. Não, quando eu me converti, as pessoas só faltavam querer apedrejar. Eu era jovem, ainda era de uma igreja, as pessoas olhavam e falavam assim: essa menina. Então, olha só, perseguição é uma coisa. Agora, o mau testemunho é quando eu dou motivo para a pessoa falar por causa do meu conteúdo. O meu conteúdo dá motivo da pessoa falar. É isso? Ser judeu é isso? Ser líder é isso? Ser obreiro é isso? Ser pastor é isso? É isso aí. Existe essa diferença. Existe a diferença, sabe? Hoje em dia, todo mundo quer ter o título, a embalagem. É moda. Todo mundo é moda. Todo mundo virou cristão hoje. Você olha, você fala, todo mundo virou cristão. Quem dera todo mundo tivesse sendo salvo, né? Mas o que a gente vê? A gente vê isso aqui, ó.
embalagem, aparência, exterior de crente. Mas no interior, quando a pessoa solta para fora, fala uma besteira, fala uma palavra que não tem nada a ver, que é contra a vontade de Deus. As pessoas querem um título, mas elas não querem deixar de satisfazer o seu interior, o seu ego. Olha só, Deus, Ele quer transformar o nosso interior, porque é o interior que importa. Muita gente se preocupa com a embalagem. As pessoas, da mesma forma como os donos dos bares que pegam essa embalagem e colocam o vagabundo, com o objetivo de fazer as pessoas achar que é o quê? Que é o outro. Porque se ela não tivesse o objetivo de enganar, o que ela faria? Pegava o outro ketchup falso e punha lá. Mas ela não tem o ketchup falso. Então ela pega a embalagem de qualidade, do bom, e põe falso. O objetivo é o quê? Enganar. Meu amado, você não deve se satisfazer em parecer cristão apenas. A gente tem que parecer e ser. A gente tem que parecer e ser. Agora tem gente que está preocupada aqui, ó, com o exterior. E a palavra de Deus, ela fala assim, ó, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja a beleza no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Está lá em 1 Pedro 3, 3, 4. E ele está falando lá sobre o casamento, sobre a mulher, mas isso é sobre a nossa vida. É sobre a forma como a gente deve ser. O que tem que ser com nós? O interior. Lá de fora, essa embalagem. Precisamos parecer crentes? Sim. Precisamos parecer. Porque somos. Precisamos parecer porque nós somos. Mas não parecer e do lado de dentro ter um conteúdo adulterado. E a gente já falou aqui sobre adulterar a fé. Lembra? Quem lembra do adulterar? A gente até falou sobre a gasolina, lembra? O que é um produto adulterado? Algo que foi modificado do original. Algo que foi adicionado coisas nele que no original não tinha. Deus nos fez. E uma criança, quando ela nasce, ela é o que? Ela é pura, ela é limpa, não é? A criança tem um sentimento diferente. Os adultos, a gente vai crescendo, vai virando adulto, parece que a gente vai o quê? Adulterando a nossa forma original. A gente vai acrescentando ingredientes desse mundo tóxicos na gente. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa entender. A palavra de Deus deixa claro que o interior importa. E Jesus está às portas, por isso que tem vindo palavras de alerta. Vamos mudar, vamos se analisar, olha para dentro de você, para quebrar o ego. Não são palavras confortáveis de ai, graças a Deus, tudo lindo, maravilhoso. Não, olha para dentro, vê se não tem algo. Será que tem alguma coisinha? Ai, não tem, amém. Então aquele que está de pé, cuide para não. Aí, ninguém está livre aqui. Quem está de pé vai ter que cuidar para não cair também. E o que está caído vai ter que acordar e querer o quê? Se levantar. Porque ficar no chão não é solução. Ficar indo para a igreja sem ser a igreja não é solução. Você precisa entender, poxa, o que esse mundo foi lançando e foi entrando na minha cabeça como normal, e
hoje eu me tornei uma pessoa normal. Hoje eu não sou mais o filho da promessa. Eu sou o filho normal, o filho comum. O filho que nasceu deste mundo. Não o filho que é diferente, que é a luz do mundo. A luz do mundo, ela dá luz ao mundo. O sal da terra lhe dá sabor à terra. Não é isso que Jesus fala que a gente tem que ser? Mas será que você não está se permitindo ser o sal que não faz mais a diferença para se misturar? A luz que foi sendo apagada para combinar mais com as trevas? Está conseguindo entender? Você vai ter que olhar para dentro de você, porque não adianta o ketchup parecer Heinz se ele não é. O conteúdo sempre vai revelar a verdade. Não adianta você parecer cristão se você não for verdadeiramente, porque a sua vida, o seu conteúdo, o conteúdo da sua vida, suas ações, suas escolhas, suas decisões, seu testemunho vai revelar quem você é, vai te denunciar. Você consegue entender como isso é sério? Poxa, veja se a sua vida hoje está combinando com as promessas de Deus, sabe? Se não combina, vamos mudar o interior. Nós vamos pedir ajuda para Deus mudar o nosso interior. Para a gente seguir isso daqui, ó, para a nossa vida, e não superficialmente. Não aquela ideia de, isso vai. Não, isso não vai. Isso aqui, peraí. Esse não. Esse pode ir. Esse não. Isso me fez lembrar um teatro. Isso me fez lembrar um teatro. Lembra do teatro? Casamento da igreja? O casamento da igreja. Quer dizer, é bem isso que o diabo quer que a gente faça para a nossa vida ficar no engano. E sabe o que é pior? A gente engana só a gente mesmo. A gente só engana a gente mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas que te veem, você não engana. Aquele que é da fé, olha para você, identifica e percebe que a sua vida não bate. Aquele que não é da fé, se escandaliza. Olha para a sua vida e fala, isso é ser de Deus ou de você? Não quero isso. Olha o engano. E aí, Deus você engana? Ele não sabe todas as coisas? Ele não conhece o seu interior? Não é mais fácil se você tem um problema e uma dificuldade que você não sabe superar, você ser humilde, dobrar o seu joelho diante do altar, pedir perdão, pedir para Ele te ajudar a vencer isso? Não é mais fácil isso do que fingir que está tudo certo? Tá tudo bem, Deus, está tudo bem. Deus está lá, eu falo dele e está lá. Está tudo bem. Do que você fingir que está tudo bem com Deus assim, ó, para a sua vida? Está errado, filho. Está errado. Eu não te fiz com essa composição. Eu quero que você mude. Eu quero que você volte a ser quem você tem que ser. Existe uma marca. Sabe? Pastora, não é fácil. Não é fácil, é difícil. Porque se eu realmente for da fé, eu vou ser perseguido na minha escola, os adolescentes, né? Se eu realmente for da fé, se eu realmente não me misturar com o que eu não devo, fazer as coisas que eu não devo, eu vou ser perseguido. No meu trabalho eu vou ser perseguido, na minha família eu vou ser perseguido. Realmente é difícil, pastora. Meu amado, vamos voltar para a história do nosso pai na fé, Abraão, que tinha a marca da promessa de Deus. E vamos lembrar que Isaac, ele cresceu vendo o pai recebendo as promessas de Deus. Ele cresceu nesse meio. Ele via que o pai ele era um verdadeiro filho de Deus. Por isso ele recebia todas as promessas de Deus. Isaac cresceu nesse meio. Isaac se deitou sobre a mesa do altar. Se vocês se lembram? Só que ele cresceu vendo isso. E quando ele cresceu, chegou a vez dele decidir. Agora é Isaac
as promessas da palavra de Deus, um homem ali que agradava a Deus. Nesse momento que chega aí dele ser um homem reto, ele foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido. Mas o fato dele estar na fé, dele ter a promessa de Deus, ter a vitória, não significava que ele não tinha lutas. Ele tinha. Você fala de luta, você fala de perseguição, você fala que às vezes não é fácil você negar certas coisas. Mas eu vou ler aqui um trechinho. Eu pedi para você abrir em Gênesis 26, que diz bem assim, ó, 26, 18. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já tinha lhes dado. Então vamos só entender aqui. Quando Abraão morre, os filisteus, que eram os amigos de Deus, o povo de Deus, não, eles deram o quê? Eles vão e entulham os poços. Deixa eu te explicar uma coisa. A coisa mais importante que havia naquela época, e que é ainda hoje, apesar das pessoas não reconhecer, é a água. É a água. Todo mundo valoriza o ouro, é o mais. Todo mundo valoriza diamante. Mas você bebe diamante? Você bebe? Será que você sobrevive com diamante? Então, se existe uma coisa que o homem não pode viver sem, se existe algo na sua vida que você não pode viver sem, você é dependente daquilo. Aquilo tem que ser a coisa mais valiosa para você, não é? E o que é? Água. Fisicamente falando, a água é a coisa de mais valiosa, não é? E naquela época não era diferente. Imagina ali no meio do deserto, um monte de coisa ali, né? O clima, né, seco ali da região. Era necessário que tivesse poço para alimentar, né, a família ali, para alimentar os animais, para poder prosperar, fazer prosperar as plantações e tudo. Era necessário o quê? Água. Só que olha o que aconteceu. Os inimigos foram lá e entulharam os poços de Abraão, de Isaque até então agora, porque ele é o herdeiro. Isaque foi lá e fez o quê? Nós vamos reabrir esses poços. Ele não chegou lá e falou assim: os filisteus vieram, eu vou lá e eu vou matar todo mundo. Ele falou isso? Não. Ele simplesmente foi lá, entulharam. O que significa? Jogaram ali e fecharam, né? Fecharam os poços. Ele teve que o quê? Abrir de novo. Isso dá trabalho? Dá. E ele é Isaque, é o filho da promessa. Se você acha que sendo um filho da promessa você não vai ter trabalhos a fazer, você está equivocado. Porque ser da fé não te faz ter uma vida sem lutas. Pelo contrário, você vê o que aconteceu. Ele foi e desentulhou os poços. Aí o que aconteceu? Os servos de Isaque cavaram um vale e acharam um poço de água nascente. Começou lá a crescer. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque os matou. Confere? Não. Confere aí? Não. O que Isaque fez? Por isso Isaque chamou o poço de Ezequiel, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço. E também por causa deste houve conflito, e recebeu o nome de Sitna. E partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de
Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e nós vamos prosperar nessa terra. Consegue perceber a dificuldade? Olha só a dificuldade. Ele foi, construiu, tem alguém falando: não é, quis brigar, fazer acontecer. Ele perdeu tempo ali? Não. Eu vou fazer em outro lugar. Deu problema em outro lugar, o outro quis roubar, tirar. Muito mais tem Deus para me dar. Foi para outro lugar. Até a hora que o quê? Deu certo. A persistência de Isaac deu certo. E ele não mudou o caráter dele, o conteúdo dele, nem no momento, por causa dos problemas. Os problemas não fez ele mudar o conteúdo que existia dentro dele. A fé que ele recebeu do pai, a educação, a coragem, a força, o jeito de ser, não mudou, não foi alterado, não foi adulterado por causa dos problemas. Igual na história que a gente contou do cavalo, que quando soltou o cavalo, o que aconteceu? Todo mundo colocou para fora ali, né, o mal que tinha dentro. Ele não, o conteúdo dele era bom. E o conteúdo sendo bom, se manteve bom. Olha que legal. Poxa, Isaac venceu. Isaac, quando a gente vê a história dele, ele venceu, ele foi próspero. Ele construiu a história dele. Não veio só do pai, não era só a herança do pai. Ele foi atrás para construir a história dele, tanto física quanto espiritualmente. Espiritualmente ali, quando foi a hora, né, dele assumir a fé, dele assumir o lugar ali de ser aí o patriarca, dele assumir o lugar de ser o pai na fé, assumir o lugar, ele foi e fez. Na hora de fazer, ele foi e fez. Ele não deixou que os problemas do lado externo, perseguição, problema, dificuldade, que pudesse aparecer em volta dele, para querer atrapalhar ele, mudasse quem ele era. Ele não deixou. E a gente não pode deixar que isso aconteça, sabe? A gente não pode permitir que os problemas ao nosso redor mudem quem a gente é. Se mudou, você não pode deixar que os problemas ao seu redor te impeçam de consertar. Você está conseguindo entender? Poxa, Abraão combinava com a marca da promessa. Isaac decidiu fazer o mesmo, ter uma vida que combinava com a marca da promessa. E ele colheu todas as promessas de Deus. Ele foi e venceu tudo aquilo. Existia, né? Existe a promessa de salvação, né? E essa promessa que existiu foi o quê? Cumprido. Não foi assim na nossa vida hoje? Vamos pensar em hoje na nossa vida. Existia a promessa de salvação e o Senhor Jesus cumpriu essa promessa. Isaac foi o filho da promessa lá atrás. Hoje nós somos o filho da promessa, porque hoje nós recebemos a promessa de salvação. Ele prometeu que ia nos salvar e ele já cumpriu essa promessa. Você consegue entender? A cada Santa Ceia é um momento de nós nos analisarmos. Cada Santa Ceia é um momento da gente se analisar e ver se a gente está compatível com a marca da promessa do Senhor. E ver se a gente está combinando com a marca da promessa de Deus. Se nós não estivermos, então a gente precisa ter a responsabilidade espiritual de consertar. A gente não pode deixar que o sacrifício do Senhor na nossa vida tenha sido um sacrifício em vão, porque não nos salvou. Ele cumpriu a promessa, ele cumpriu a promessa e a gente não fez nada com a promessa. A gente não aderiu à promessa para a gente. Isso é um erro. Em Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Olha só, o sangue de Jesus liberta do pecado. E quando você é livre, você volta a ter a sua essência. É possível ter a sua essência, a essência que Deus quer que você tenha. É possível que o seu conteúdo glorifique a Deus. É possível. É só você decidir: Senhor, eu quero ser o filho da promessa. Eu estava sendo um filho comum, que faz coisas comuns, que pensa comum, de forma comum, que age como pessoas do mundo comum. Mas agora eu quero ser o filho da promessa. É uma decisão. Eu quero, Senhor. Se você quer, você vai pedir para Ele. Peça perdão pelos seus erros. Senhor, eu não quero só me parecer. Talvez um dia eu tive uma fé forte, hoje o tempo passou e a minha fé hoje foi adulterada. Mas se você não reconhecer e pedir perdão para Ele, você vai ficar aprisionado para sempre numa vida de aparência. E eu digo para sempre, porque uma pessoa que morre nessas condições, o caminho é o céu, é o inferno. Então é uma prisão eterna. Se liberte da sua aparência, se liberte e fala assim: Senhor, eu quero parecer o que eu sou de verdade. Eu quero parecer por fora o que eu sou de verdade. Eu quero colocar para fora aquilo que existe dentro de mim. E eu quero que o que tenha dentro de mim glorifique o Senhor. Você vai ter que conversar com Ele, meu amado. A Santa Ceia é o momento do conserto. É o momento da gente olhar, da gente fazer essa análise. É hora de você bater a sua vida com a palavra de Deus. Vamos bater a minha vida com a marca da promessa e ver se combina. Você pode dizer que você tem a marca da promessa? Sua vida combina? O sangue de Cristo, Ele pode nos libertar de uma falsa vida. Amém?